Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. A gente vai ver o resultado da Energias do Brasil para fechar aí a série de empresas de utilities e de elétricas, né, vieram depois da Sanepar. Equatorial teve vídeo sábado, Engie domingo e hoje Energias do Brasil. Uma empresa muito interessante que adotou um caminho um pouquinho diferente, principalmente da Engie, né, aquela mais comparável do que né, a Equatorial, é um caso meio à parte, mas que também gerou muito valor para os acionistas nos últimos anos, tudo no script bonitinho, e mais, né, daqui em diante eles estão prometendo um caminho mais, né, inovador também. Então, estreando o logo novo da EDP, ó, ficou bem bonitinho, achei bem mais bonito que aquele outro. Eu gostava do vermelhão da Energia do Brasil, achava da hora os releases lá, mas esse logo aí é bem bonito, tá? Ele só não casou bem com o fundo, esse cinzinha. Enfim, deixa a conversa fiada. Vamos para os resultados, tá? A Energia do Brasil talvez seja um pouco menos conhecida, talvez, do brasileiro, já que a Engie ela ficou muito icônica desde a época da Tractabel, porque ela era uma elétrica, é ainda, né? Uma elétrica independente, vamos dizer assim. E ela descolou daquela visão de elétricas muito resiliente não é bem a palavra aqui, né? Mas muito passivas, de só ficar coletando a geração de caixa. Então a Tractabel inovou demais nisso, virou a Engie depois. O pessoal acho que conhece mais do que a Energias do Brasil, mas o caminho dela é muito parecido em termos financeiros, embora ela fez de uma maneira diferente. Por quê? A Energias do Brasil, o grande legado dela foi mostrar que a distribuição ela pode ser bem operada, bem feita. Então, corta para o Brasil de 10 anos atrás, mais ou menos, até um pouquinho mais, ali começo dos anos 2010. Como é que era o cenário de elétricas, né? Para quem é mais novo nos investimentos. Todo mundo queria geradora. Geradora era os olhos, né? Todo mundo, a joia da coroa. Por quê? Justamente por causa desse perfil. Elas geravam muito caixa, não tinha muito gasto depois que estavam lá, né, as concessões, principalmente hidros, né, as hidrelétricas, era manutenção baixa, tudo que entrava era distribuído como dividendo e o pessoal gostava de empresa assim. Então era o que o pessoal adorava. Transmissão foi meio à parte, porque o Brasil estava muito travado de investimento de transmissão, que depois começou a decolar, e aí, enfim, né, as empresas começaram a pegar os projetos, inclusive a própria Energias do Brasil está aqui, né, os projetos de transmissão entrando. Mas a distribuição era o patinho feio, porque, em geral, tá, as companhias distribuidoras estaduais, assim, né, eram ou deficitárias ou pouco lucrativas, margens muito baixas, muita reclamação de serviço, muito capital empregado e pouco retorno. Então, ninguém gostava de distribuição. E Energias do Brasil, entre as empresas de capital aberto, foi a que eu acho que teve mais sucesso. Acho que é seguro dizer isso. Fora a Equatorial, que é um caso à parte, que era um outro case específico, né, de comprar a galinha morta e transformar, né? A Energias do Brasil não comprou a galinha morta, né? Tem uma concessão lá em São Paulo, Espírito Santo, são países, são estados importantes. Né? Mas ela foi uma das empresas que mostrou que é possível sim ser uma elétrica boa, sólida, com bons resultados, operando distribuição, e ela fez um bom trabalho, né? Melhorou os indicadores, botou para render, né, esses ativos e teve principalmente seu sucesso vindo daí, ok? Dito isso, a EDP também aproveitou aquele momento dos leilões de transmissão, né? Foi um momento muito prolífico que surgiram vários projetos a taxas de retorno muito boas que as boas empresas pegaram. Então, Energias do Brasil pegou projeto com taxa de retorno boa, Engie pegou, que também não era o core business dela, Equatorial pegou, que era longe de ser o core business dela, além da Taesa e da Alupar, né, que eram boas empresas de transmissão, também pegaram as concessões boas, mas essas outras de outras áreas, né, a Engie essencialmente geradora hídrica, pegou transmissão, com um bom retorno. Equatorial, nada a ver, né? Turnaround distribuidora, pegou transmissão e com bons resultados. Energias do Brasil, mesma coisa, né? Era até então uma empresa mista entre geração hídrica, geração térmica, né, com P100 e distribuição, pegou transmissão boa também. Então você vê, falei ontem no vídeo de ontem, né? As boas empresas tomam boas decisões de investimento. A Energias do Brasil fez isso e esse ciclo dela meio que encerrou, né? Eu acho que todas as linhas de transmissão já entraram em operação. As que ela tinha pego já estão contribuindo com o resultado, foram um up aí no crescimento da empresa. Só que e agora? O grande ponto é o e agora, né? A Energias do Brasil inovou
quando ano passado, tem até um vídeo no canal, teve bastante view, quando ela quebrou uns paradigmas dizendo, o mercado de geração hídrica, não queremos mais, vamos migrar para projetos solar, principalmente, né, e distribuído e não centralizado. Então foi muita novidade de uma vez só. Ela, de lá para cá, de um ano, mais de um ano para cá, ela não mudou muita coisa, para ser honesto. Mas ela já vendeu uma usina hídrica, ela já anunciou esse novo projeto solar, embora seja centralizado. Então a gente ainda precisa ver um pouco mais da EDP do futuro. Agora que ela foi bem agressiva nesse novo posicionamento, foi. Enfim, vamos ver a apresentação que eu tô falando e número mesmo, nada. Mas é isso, a Energia do Brasil tem um histórico muito bom de boas transformações, ela é bem equilibrada, talvez seja mais equilibrada, né, dessas principais entre geração, transmissão e distribuição, e agora tá mirando em geração solar distribuída, não quer mais mexer com hídrica. Por que isso, né? A gente vê no Engie Day, por exemplo, o povo da Engie tá puto com regulações, com o governo, dizendo que estão prejudicando os geradores e tal. A Energia do Brasil foi lá e já começou a vender hidro, né? Então você vê como uma empresa de fato é agressiva. Enfim, vamos lá, vamos pros números. Aqui tem os destaques, mas a gente já vai ver aqui melhor. Então, EBITDA crescendo sequencialmente, né? Aqui é uma visão trimestral, mas anual os resultados são bons também. Esse ajuste, imagino que seja pela questão lá da receita de construção, que eu falei no vídeo de ontem também, tá? Lucro líquido vai acompanhando, os custos vão crescendo menos do que o resultado operacional. É a cartilhazinha ali, perfeita. O legal da última empresa a ser analisada, que eu já expliquei, né, como funciona o baile, todo mundo já sabe, aqui a gente só confirma os números, né? Então, indo tudo muito bem. De onde o EBITDA evoluiu, né, do ano passado para cá, no ajustado? Principalmente distribuição. Distribuição está dando muito retorno hoje, porque tem os reajustes nos inflacionários, né? Então boa parte dos reajustes tarifários estão relacionados com o repasse da inflação, né, para, né, os consumidores, e a gente sabe, os indicadores estão lá em cima, ou estiveram pelo menos, né? Agora parece que está melhorando. Então, boom, resultado de distribuição forte. Então, isso é aquilo que eu estava falando. Ninguém queria ver distribuidora nem pintada de ouro. Hoje é o que está puxando os resultados. Transmissão está entrando o resultado da entrada em operação das concessões que ela pegou e concluiu, tá? E geração hídrica e tal fica ali, né, um crescimento mais suave, por isso que eles estão querendo pular fora. Então, um crescimento bem expressivo de EBITDA, 50%, é muita coisa. Não lembro se essa base aqui de 2021 está impactada por um outro motivo, mas, né, aquilo que eu falei nos vídeos de ontem, anteontem. O importante é crescendo aos poucos. Vai ter um outro trimestre, vai crescer mais, vai crescer menos, mas ao longo do tempo, acumulado do ano, ir crescendo, tá? E aí, que bonitinho, os caras dão um ajustado, sem contar IFRS, sem contar a valorização dos ativos regulatórios, delicinha, né? Tem empresa que bota isso aqui na conta. Então, investimento, geração de valor, controle de perdas. Então, é a mesma história lá da Engie, até da Equatorial. São empresas que rodam com dívida, tá? Porque para crescer tem um retorno melhor, usando capital de terceiros, ela consegue crescer mais rápido e tal, assumindo um pouco de dívida. Dívida sob controle, tá? Entre 2 a 3 vezes, né, o EBITDA sobe, o endividamento sobe, o EBITDA sobe também e vai administrando e crescendo, tá? Então, esses são os indicadores de perda. Então, a gente puxa um pouquinho de Engie, um pouquinho de Equatorial, né? Isso aqui a gente falou muito da Equatorial. As distribuidoras vão ser tão melhores quanto o pessoal, né, ter os indicadores ali, né, em dia, fazer investimentos na rede, depois, quando tem a revisão tarifária, né, eles têm um up na receita. Quem se comportou bonitinho ganha dinheiro, certo? Então, em termos de distribuição, não tem muito o que comentar, já são duas distribuidoras maduras, ela já fez um trabalho bom, né? O nível de perda, se você pegar isso aqui e olhar lá com a Equatorial, é muito menor, né? A média da Equatorial é uns 20, né? Isso aqui é 10, enfim, né? Claro, mas não é mérito de uma empresa ou da outra, é só que aqui, a Energias do Brasil tem concessões maduras, né? Em regiões já, né, mais desenvolvidas, enquanto que a Equatorial gosta de bagaceira mesmo para melhorar, são perfis distintos, tá? Em termos de volume de energia, não acaba mudando muito e tal. PCLD, né? Provisão para devedores aí também, nada demais, tudo sob controle. Ou seja, as distribuidoras estão ali, né, em voo de cruzeiro. Os investimentos que foram feitos aqui, né? Lembra, a gente tá falando de distribuição. Ficou bem bonita essa arte nova da EDP, né? Eu gosto dessas cores assim. Então você vê que eles investem parte em expansão, parte em melhoria, parte em perdas e TI, tecnologia. Um investimento equilibrado, tá?
Falando só de distribuição, o EBITDA, né, foi o principal fator que puxou o EBITDA da empresa. Tá? Enfim, veio principalmente de melhoria de custo. Né? Impressionante, eles são muito redondinhos. Né? Esse foi se vocês pegarem os vídeos passados da Energias do Brasil, sempre estou falando, a empresa administra custo em linha e tal, e começa a margem a abrir demais, né? Deu bastante resultado. Ok, agora falando de transmissão, vira a chavinha aí. Transmissão não tem muito o que comentar, eles ganharam alguns lotes lá, os principais são esses, né? São Paulo, Minas e esse Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem outras coisas aí. Ah não, desculpa, o de Goiás é maior, eu já me perdi no que é maior aí, mas enfim, tem aqui as linhas que eles pegaram e eu acho que já tá tudo pronto. Né? Então, esses projetos de transmissão é assim, você ganha o leilão é assim, o quanto você vai pegar de RAP, é o leilão meio que inverso, né? É o quanto você quer de RAP para aquele investimento, tem os custos estimados, né? E elas vão fazendo os lances para baixo, assim, né? RAP cada vez menor. Então a EDP ganhou lá, era uma taxa de retorno bem boa, assim, sem considerar economias e antecipações, na casa de uns 15%, né? De RAP e CAPEX. Mas a empresa consegue melhorar isso aí, né, otimizando o orçamento, entregando antes do prazo e tal, e a RAP vai sendo reajustada. Então, assim, você entra com uma grana, porque você tem que construir tudo, desapropriar, licença ambiental, monta a linha, isso aí é dinheiro, você botando dinheiro. A hora que tá tudo pronto, aí você começa a receber a RAP. Só que você fica 30 anos recebendo um troço que tem uma manutenção super simples, é basicamente só ficar recebendo. Certo? Então agora é a hora boa, né? Tá tudo mais ou menos pronto, então o EBITDA subiu, tá? E agora meio que só receber, né? 89% na verdade, né? Eu falei que tava tudo pronto, tá quase tudo pronto. Né? Falta ali terminar alguma coisinha ali, ó. Tem um lote aí que ainda tá em andamento, deve ter sido mais recente. Ou seja, né? Isso foi um baita de um ciclo de investimentos, deu muito retorno. Por que as empresas só não fazem isso e seriam as melhores do mundo? Porque tem que aparecer esses leilões, né? Duas coisas. Primeiro, tem que aparecer os leilões das linhas para elas ganharem e tocarem isso aí. E segundo, tem que ser uma taxa de retorno atrativa. O que a gente tem visto nos últimos leilões de transmissão é que estão saindo taxas bem mais baixas e aí já não dá tanto retorno. A grana que você vai botar para investir, depois você vai receber uma RAP relativamente menor. Né? Então a gente viu valores abaixo de 10%, né? RAP e CAPEX nos últimos anos. Você vê que está considerando o custo de funding, assim, não é uma taxa de retorno legal. Tá? Por isso que essas empresas boas, Energias do Brasil, Engie, Equatorial, pegaram naquele ciclo que era bom e depois não pegaram mais nada. Né? A Engie pegou um lote lá de 1 quilômetro. Né? Enquanto outras empresas aceitando aí projetos menos rentáveis. Então preste atenção nisso. Não é só o pessoal, olha, elétrica vendo os dividendos. Tá pegando dividendos. Você tem que ver de onde vem. Né? Então preste bastante atenção nisso. Tá. A transmissão é só alegria. Tem um lote, pelo visto, que ainda está em construção e o resto da coisa tudo pronto. Geração, né? Ela também sempre foi forte de geração. Tinha lá a P100, que é uma térmica, que né, a princípio o pessoal também tinha uma ideia para longo prazo, tinham várias hidrelétricas e agora o pessoal tá querendo solar, tá? E não só solar, mas solar distribuída, olha só, aqui, grande novidade. Até agora não foi anunciado nenhum grande, né, movimento nesse sentido, pelo menos eu não lembro, a não ser uma aquisição de geração solar centralizada, que é diferente de distribuída. O que é distribuída? É nas casas, nas indústrias, nos comércios e tal. Isso é geração solar distribuída. Né? Mas ela comprou um parque solar, isso é centralizado, tá? Enfim, aqui comentando sobre a questão do GSF, PLD, tem vários vídeos que eu explico isso bem, vou botar alguns nos cards aí, mas é só procurar no canal, tá? Esse ano tá um ano tranquilo em termos de GSF, ano passado foi meio crítico, mas as empresas fizeram um bom trabalho aí de trading, sazonalizando, né, a garantia física, administrando contratação, então das boas e grandes geradoras, nenhuma sofreu muito. Embora, né, o resultado sempre é melhor quando tá tudo tranquilo. Que mais? Endividamento. Então, falei ontem no vídeo da Engie. Tá? O pessoal às vezes se preocupa demais, não entende o case da empresa. A empresa precisa de dívida para rodar. Né? Capital de terceiros é importante na alavancagem, no crescimento, nesses projetos são muito grandes. Se ela fosse usar só capital próprio, o que ia acontecer? Ela ia pegar um ou outro projeto de vez em quando, né, ia montar uma reserva de caixa, pegar um projeto desse, ir fazendo, tocando, entregar. E aí, não, agora a gente pode pensar em outro. Com dívida, velho, vai pegando. Apareceu um negócio bom, vai pegando, porque você não controla quando aparecem os bons projetos, as boas aquisições, os bons, né, investimentos.
Apareceu agora, é o que tá acontecendo com a Equatorial. A Equatorial tá numa aceleração brutal, dívida subindo, porque apareceu coisa boa, os caras vão pegando, aumenta a dívida, depois desalavanca e vida que segue. Pode passar 5 anos ser uma oportunidade legal de investimento, então tem que aproveitar enquanto tem, né? Então, dívida 2,5 vezes, pouquinho acima da Inge, mas super tranquilo também. Custo ali de boa, né? Frente aos indicadores hoje em dia. O indicador dela é mais CDI e IPCA. Lembra que eu achei meio curioso que a Inge é quase tudo o IPCA? Né? A Energias do Brasil tem mais vinculado ao CDI, só que ela tem distribuidora também, né? Enfim, aí as empresas que sabem os melhores indicadores para suas próprias dívidas. Então, nesse momento de taxa de juro alta, o resultado financeiro pesa um pouquinho para as elétricas, mas é o que eu falei, a gente tem que olhar no longo prazo, né, o impacto ao longo prazo financeiro, e com certeza ela gera muito mais retorno do que esse custo financeiro de dívida, tá? Bom, agenda ESG, não é nosso foco aqui. Estratégia para o futuro, né? Isso que é interessante. Plano de investimento robusto em execução, focado em redes e solar. Qual que é a ideia dos caras? Geração solar distribuída, né? Que é o que eu falei, em casas, comércio estando lá. E investir na rede de distribuição para torná-la moderna. Então as duas coisas casam juntos, né? O grid inteligente, moderno, injeta energia daqui e dali, enfim, né? Não sei exatamente como isso vai acontecer. E reciclagem de portfólio, ou seja, não apenas eles querem crescer nesse solar, trade e tal, quanto vender as hídricas, diminuir a exposição hídricas, porque eles não estão contentes com o mercado. A Engie também não está, mas ela, enfim, né, não está querendo desinvestir, pelo menos não por enquanto. Então, ó, aqui a gente tem uma visão do EBITDA de 2020 já agora para o de 2022, como, né, a distribuição cresceu bastante, né, o que é meio cresceu naturalmente pelos reajustes que a gente estava falando. Daqui para cá, a alteração de mix foi mais natural, eu diria, né? Não foi nada específico assim de mudança de ativos, né? Foi reajuste lá nas distribuidoras, foram as transmissoras entrando, né? Por que subiu de 1 para 12? Né? Entraram os projetos que meio que ela já tinha comprado aqui em 2020. Enfim, geração térmica, né? A ideia é limar igual para a Engie, né? Que é esse cinzinho aqui, ó, 23 para 12, e a ideia é acabar, né? Tá na reciclagem dos ativos. E a hídrica, não sei se eles vão vender muito mais, se eles vão só diminuir porque as outras estão crescendo, mas enfim, né? O plano é esse, tá? É crescer em distribuição em energia solar, distribuída barra centralizada, desinvestir térmica, com certeza, e hídrica, talvez, pelo visto, né? Eles já venderam uma usina já. Controle de custos, ó, o CAPEX projetado é esse, é 50% em distribuição. Então os caras querem investir. O caminho que eles acham de retorno é principalmente distribuição e geração solar. Somando os dois aqui, dá mais de 80% do CAPEX, né? Transmissão vai terminar os projetos e o resto basicamente não vai investir, né? Vai deixar o que está lá, né? É interessante ver como a Engie e a Energias do Brasil estão rumando assim, em caminhos, não vou dizer opostos, porque a Energias do Brasil também está crescendo em renováveis, mas é diferente, né? Bem diferente. E é isso, obrigado. Não tem muito o que falar, né? Empresa redonda é muito tranquilinho, tá? A apresentação deles é legal. Eu não gosto de trazer o release, que é maior, mais completo, porque ele tem muita informação. Não é uma crítica, tá? É melhor que a empresa ponha muita informação e você aproveite só o que você, né, te interessa. Mas eu acho que dá muita ansiedade para o investidor, principalmente para quem não tem tanta experiência, que vai ver muita coisa, acha que não vai conseguir entender e tal. Na verdade, as elétricas, no geral, são simples de entender. No detalhe, são bem complicados, que você tem que entender aquelas coisas lá de garantia física, de preço de liquidação de diferença, de regulação do setor gerador, transmissão, tem que entender a questão lá da RAP, dos reajustes do investimento, e na distribuição é parcela A, parcela B, fator X. Então, se você quiser entender em detalhes, as elétricas dão muito trabalho, o que é meio contraditório, porque, principalmente aqui no Brasil, são ativos que o pessoal iniciante gosta muito de investir, né? Infelizmente, por causa dos dividendos. Mas os ativos de elétrica são bem complicados para entender no detalhe. Mas você não precisa ir no detalhe. Se você acompanhar isso aqui, ó, no acumulado dos anos, e ver que está trazendo retorno, que o endividamento está administrado, que tem novos projetos rodando, quando sai uma concessão dessa de transmissão, olha lá o retorno da RAP em relação ao CAPEX, né? Quando ela anunciou a estratégia, acompanha o que está acontecendo. Ela já vendeu uma hídrica, né? Ainda não tem nada muito... Pelo menos eu não tenho visto, tá? Essas elétricas, eu não vejo todo trimestre em detalhes. Eu vou vendo aos poucos, porque eu acho que é o jeito mais
né? Elas são feitas para isso na tua carteira, pra você ir acompanhando tranquilo. Mas eu não tenho visto assim tantas iniciativas dela em termos de geração distribuída. Isso é uma coisa legal de quem quiser acompanhar mais de perto a Energias do Brasil. Mas o retorno dela nos últimos anos foi excelente, gerou muito valor, principalmente na distribuição, e é onde ela está apostando junto com a energia solar para o futuro. E é isso, né? A empresa também super tranquila, ela e a Engie, assim, não tem o que falar, são muito de boa. Né? A Equatorial é de boa, mas é mais sangue nos olhos, então é para quem tem esse perfil, mas para quem quer boas empresas que tem um retorno de capital, mas que principalmente fazem bons investimentos, geram valor e vão crescendo ao longo do tempo, Engie e Energias do Brasil estão aí, excelente. Aí você pode escolher o caminho, né? Escolhe a que tem o caminho que te agrada mais, né, que casa com o seu perfil de investimento e tal, porque em termos de qualidade, né, não tem muito o que falar das duas. Ok, pessoal, então a gente encerra lá a sequência das 3 melhores empresas elétricas da Bolsa, junto com a Sanepar de saneamento utilities, e vamos caminhando aqui naquele nosso plano de análise de resultados. O terceiro trimestre vai vir, vai atropelar aquele plano no meio, daí a gente pensa o que faz, já começa direto do terceiro tri, enfim, amanhã tem live, vamos para a próxima categoria lá, que é aquelas varejo de moda e tal, isso é bem interessante. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!